Ela aceitou ser a esposa do milionário por dinheiro, sem amor, sem promessas. Mas com o passar dos dias, algo nele começou a mudar. Até que, em um momento inesperado, o milionário parou, olhou nos olhos dela e não conseguiu mais fingir. O que será que ele sentiu de verdade? Inscreva-se no canal e conte nos comentários de onde você está assistindo. O despertador soou às 5 da manhã, como sempre. Marina Santos abriu os olhos no pequeno quarto que dividia com a mãe em uma casa modesta na zona sul de São Paulo. O barulho do trânsito já ecoava pelas janelas mal vedadas, misturando-se ao som da respiração pesada de Dona Celeste, que dormia na cama ao lado. Marina se levantou devagar, tentando não fazer barulho. Aos 23 anos, ela carregava nos ombros responsabilidades que muitos só conhecem décadas depois. O reflexo no espelho do guarda-roupa antigo mostrava uma jovem bonita, de cabelos castanhos ondulados e olhos cor de mel, mas com uma maturidade no olhar que revelava as dificuldades enfrentadas. Mais um dia, murmurou para si mesma, vestindo o uniforme branco da faculdade de enfermagem. A rotina matinal era sempre a mesma: preparar o café, organizar os remédios da mãe, deixar o almoço pronto e sair correndo para não perder o ônibus. Dona Celeste havia sido diagnosticada com uma doença renal crônica há 2 anos, e desde então, Marina abandonara o sonho de uma vida universitária normal para trabalhar meio período em uma clínica e estudar à noite. "Minha filha, você não precisa fazer isso tudo por mim", disse Dona Celeste acordando quando Marina organizava os medicamentos na mesa de cabeceira. "Claro que preciso, mãe. Somos uma família", respondeu Marina, beijando a testa da mãe. "A senhora precisa tomar esse remédio às 10 horas, tá bom? Deixei anotado na geladeira." O trajeto até a clínica levava quase 1 hora. Marina aproveitava o tempo no ônibus lotado para revisar as matérias da faculdade, equilibrando cadernos no colo enquanto o veículo balançava pelas ruas esburacadas. Naquele dia, porém, sua mente estava mais preocupada com as contas que se acumulavam sobre a mesa da cozinha. A clínica onde trabalhava ficava em Moema, um bairro de classe média alta. Marina sempre se sentia deslocada ali, com seu uniforme simples contrastando com o ambiente sofisticado e os carros importados no estacionamento. Dr. Almeida, o dono da clínica, era um homem gentil que a tratava bem, mas o salário mal cobria as despesas básicas. "Marina, preciso conversar com você", disse Dr. Almeida, chamando-a ao seu consultório durante o intervalo do almoço. O coração de Marina acelerou. Seria demissão? Não podia ser. Ela sempre fora dedicada e pontual. "Sente-se, por favor", disse o médico apontando para a cadeira em frente à sua mesa. "Sei que você tem passado por dificuldades financeiras e quero ajudar. Tenho um conhecido, um empresário muito bem-sucedido, que está procurando uma enfermeira particular para cuidar da saúde da família. O salário é substancial." Marina franziu a testa. "Enfermeira particular? Mas eu ainda estou terminando o curso." "Ele sabe disso." Na verdade, ele ficou impressionado com sua dedicação quando mencionei seu caso. Eduardo Mendes é dono da Mendes Construções, uma das maiores do país. Seria uma oportunidade única. O nome Eduardo Mendes não era estranho para Marina. Ela já havia visto fotos dele em revistas de economia que às vezes folheava na sala de espera da clínica. Um homem imponente, sempre vestido impecavelmente, com um olhar penetrante e uma expressão séria que transmitia poder. "Eu não sei, Dr. Almeida. Cuidar da minha mãe já é difícil e não posso abandonar os estudos. Pense bem, Marina. O salário seria o suficiente para cobrir todas as despesas da sua mãe e ainda sobrar para você investir nos estudos." Ele marcou uma reunião para amanhã às 2 da tarde. Vai no escritório dele, conversa, vê o que ele oferece. Não tem compromisso nenhum. Marina saiu do consultório com a cabeça girando. Uma parte dela sabia que era uma oportunidade que talvez nunca mais aparecesse. Outra parte temia o desconhecido, o mundo dos milionários que parecia tão distante da sua realidade. Naquela noite, conversou com Dona Celeste sobre a proposta. "Filha, Deus fecha uma porta e abre uma janela", disse a mãe, segurando a mão de Marina. "Você tem trabalhado tanto? Talvez seja a hora de uma mudança." Marina olhou pela janela do quarto, vendo as luzes da cidade que nunca dormia. Seria mesmo uma oportunidade? Ou apenas mais uma ilusão?
O edifício da Mendes Construções se erguia imponente na Avenida Faria Lima, suas janelas espelhadas refletindo o céu cinzento de São Paulo. Marina parou na calçada, observando o movimento de executivos bem vestidos entrando e saindo do prédio. Seu vestido azul marinho, o mais formal que possuía, parecia simples demais para aquele ambiente. "Posso ajudá-la?" perguntou o segurança na recepção, notando sua hesitação. "Tenho uma reunião marcada com o Sr. Eduardo Mendes. Marina Santos." O lobby era luxuoso, com mármore no piso e obras de arte nas paredes. Marina se sentou em uma das poltronas de couro enquanto aguardava, tentando controlar o nervosismo. Suas mãos suavam, e ela as limpava discretamente no vestido. "Senhorita Santos?" Uma secretária elegante se aproximou. "O Sr. Mendes a aguarda. Por favor, me acompanhe." O elevador subiu silenciosamente até o último andar. Marina observou a cidade lá embaixo, pensando em como sua vida era pequena comparada àquela vastidão de concreto e sonhos. O escritório de Eduardo Mendes ocupava todo o andar. Janelas do chão ao teto ofereciam uma vista panorâmica de São Paulo. Ele estava de pé de costas para a porta, observando a cidade. Quando se virou, Marina sentiu um impacto que não esperava. Eduardo Mendes era ainda mais imponente pessoalmente. Alto, ombros largos, cabelos escuros com alguns fios grisalhos nas têmporas que lhe davam um ar distinto. Seus olhos eram de um azul profundo, quase cinza, e sua expressão era serena. Mas havia algo neles que Marina não conseguia decifrar. "Senhorita Santos", disse ele, estendendo a mão. "Eduardo Mendes, obrigado por vir." O aperto de mão era firme, seguro. Marina sentiu um arrepio que a surpreendeu. "Obrigada pela oportunidade, Sr. Mendes." "Sente-se, por favor", disse ele, indicando uma cadeira em frente à mesa. "Dr. Almeida me falou muito bem da senhora. Dedicada, responsável, cuidando da mãe doente enquanto estuda. Admiro isso." Marina se sentou, tentando manter a postura ereta. "Faço o que preciso ser feito." "Exato. É dessa determinação que estou falando." Eduardo se sentou atrás da mesa, seus olhos estudando Marina de uma forma que a deixava desconfortável, mas não necessariamente mal. "Vou ser direto com a senhora. Não preciso de uma enfermeira." Marina piscou, confusa. "Desculpe, não entendi. Preciso de uma esposa." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Marina sentiu como se o ar tivesse saído de seus pulmões. O quê?" Eduardo se levantou, caminhando até a janela. "Tenho 35 anos, senhorita Santos. Construí um império. Tenho mais dinheiro do que conseguiria gastar em 10 vidas, mas há certas expectativas sociais que preciso atender. Minha família, meus sócios, a imprensa. Todos esperam que eu me case, que tenha uma vida normal. Já tentei relacionamentos convencionais, mas eles sempre terminam da mesma forma." Marina ainda estava processando o que havia escutado. "Sr. Mendes, eu não entendo por que está me dizendo isso. Porque quero fazer uma proposta." Ele se virou para ela, seus olhos fixos nos dela. "Um casamento de conveniência. 2 anos. Você seria minha esposa oficialmente. Apareceria em eventos sociais. Moraria na minha casa. Em troca, eu pagaria todas as despesas médicas da sua mãe, financiaria seus estudos e, ao final dos 2 anos, você receberia uma quantia que lhe garantiria independência financeira para o resto da vida." Marina se levantou bruscamente, o coração disparado. "O senhor está louco, eu não posso." 2 milhões de reais, disse Eduardo calmamente. "Além de todas as despesas pagas durante os 2 anos. Marina sentiu as pernas fraquejarem. 2 milhões de reais. Era mais dinheiro do que ela conseguiria ganhar em uma vida inteira. "Por que eu?" perguntou ela, a voz quase um sussurro. "Porque você é real", respondeu Eduardo. "Não está interessada no meu dinheiro por ganância, mas por necessidade. Não vai tentar me mudar ou transformar isso em algo que não é. E porque..." Ele hesitou por um momento. "Porque você tem algo que raramente encontro. Honestidade." Marina se aproximou da janela, olhando para a cidade. Lá embaixo, a vida continuava normal. Pessoas correndo atrás de sonhos e necessidades. Ela pensou na mãe, nos remédios que custavam uma fortuna, na dívida que crescia a cada mês. "Eu precisaria de tempo para pensar", disse ela finalmente. "Claro, mas não muito tempo. Preciso de uma resposta até o final da semana."
Marina se virou para ele. E o que você ganharia com isso? Além de aparentar normalidade? Eduardo sorriu pela primeira vez desde que ela havia chegado. Era um sorriso triste que não chegava aos olhos. Paz. 2 anos de paz, sem pressões, sem expectativas românticas que nunca conseguiria atender. 2 anos para focar no que sei fazer melhor. Trabalhar. Marina assentiu, ainda aturdida. Eu vou pensar. Meu motorista vai levá-la em casa, disse Eduardo caminhando até a porta. Marina? Ela se virou para ele. Obrigado por ao menos ouvir minha proposta. Sei que é inusitada. No caminho de volta, Marina observava a cidade pela janela do carro luxuoso. Sua vida havia mudado completamente em uma tarde. Agora, ela tinha uma decisão que mudaria tudo. Aceitar a proposta de um homem que mal conhecia, ou continuar lutando sozinha contra as dificuldades que pareciam nunca ter fim. Marina passou 3 noites em claro. Sentada na cozinha pequena da casa, ela observava as contas espalhadas sobre a mesa, enquanto o som da respiração pesada da mãe ecoava do quarto. Os números não mentiam. Elas estavam afundando em dívidas, e o tratamento de Dona Celeste ficava cada dia mais caro. Filha, você não dormiu de novo, disse Dona Celeste na manhã de quinta-feira, encontrando Marina ainda na cozinha com uma xícara de café frio nas mãos. Estou bem, mãe, só pensando. Dona Celeste se sentou ao lado da filha, suas mãos trêmulas por causa dos medicamentos. Esse trabalho que o doutor ofereceu está te preocupando assim? Marina olhou para a mãe, essa mulher que havia sacrificado tudo por ela, que trabalhara como faxineira em casas de família rica a vida inteira para dar educação à filha. Como ela poderia explicar a proposta surreal de Eduardo Mendes? Mãe, e se eu te dissesse que apareceu uma oportunidade de resolver todos os nossos problemas financeiros? Diria que essas oportunidades sempre vêm com um preço, respondeu Dona Celeste, com a sabedoria de quem havia enfrentado muitas dificuldades. Qual é o preço, Marina? Marina suspirou profundamente. 2 anos da minha vida. Naquela tarde, ela foi até a clínica mais cedo e pediu para conversar com o Dr. Almeida. Esse senhor. Eduardo Mendes, começou ela. O senhor o conhece bem? Dr. Almeida levantou os olhos do prontuário que estava revisando. Conheço há alguns anos. Por que pergunta? Ele é confiável? Eduardo é um homem de palavra, Marina. Sério, focado, talvez até demais. Perdeu os pais jovem, construiu tudo sozinho. Não é dado a brincadeiras ou promessas vazias. Dr. Almeida a observou com atenção. Aconteceu algo na reunião? Marina hesitou, mas sabia que precisava de conselho. Ele me fez uma proposta diferente do que esperávamos. Ela contou tudo a Dr. Almeida, omitindo apenas o valor exato. O médico a ouviu em silêncio, sem julgamentos. É uma situação incomum, disse ele finalmente. Mas não é a primeira vez que vejo arranjos assim entre pessoas de classes sociais diferentes. A questão é, você consegue separar os sentimentos das necessidades práticas? Não sei, admitiu Marina. Nunca estive em uma situação assim. Eduardo é um bom homem, Marina. Machucado, talvez, mas íntegro. Se ele deu a palavra, vai cumprir. A questão é se você consegue conviver com as consequências dessa escolha. Naquela noite, Marina encontrou sua amiga Júlia, com quem estudava enfermagem, em um café próximo à faculdade. Júlia era a única pessoa em quem ela confiava completamente. Você está maluca? Foi a primeira reação de Júlia. Marina, isso é coisa de filme. Eu sei que parece absurdo, mas pensa bem. 2 anos, Júlia. 2 anos e eu posso garantir o tratamento da minha mãe, terminar a faculdade sem me preocupar com dinheiro e ainda ter uma reserva para começar uma vida nova. E seus sentimentos? Você vai passar 2 anos fingindo amar um homem que não conhece? Marina mexeu o café distraidamente. Ele deixou claro que não há expectativas românticas. Seria mais como colegas de casa. Marina, você tem 23 anos. 2 anos são uma eternidade nessa idade. E se você se apaixonar por ele? Ou por outra pessoa? Essa pergunta ecoou na mente de Marina durante todo o trajeto para casa. E se ela se apaixonasse? Eduardo havia sido claro sobre não querer envolvimento emocional, mas será que ela conseguiria manter o coração protegido? Na sexta-feira de manhã, Marina estava no ponto de ônibus quando um carro preto parou ao lado dela. A janela desceu, revelando Eduardo Mendes no banco de trás.
Posso dar uma carona? Marina hesitou, mas entrou no carro. O interior era luxuoso, com bancos de couro e um silêncio que contrastava com o barulho constante dos ônibus que ela estava acostumada a pegar. Pensei que talvez quisesse ver como seria, disse Eduardo enquanto o motorista dirigia pelas ruas de São Paulo. Como seria o quê? Sua vida durante esses 2 anos. Eles passaram por bairros que Marina só conhecia de vista, com casas enormes e jardins impecáveis. O carro parou em frente a uma mansão em um condomínio fechado em Alphaville. Essa é minha casa, disse Eduardo descendo do carro. A propriedade era impressionante. 2 andares, arquitetura moderna, com uma piscina que Marina podia ver através dos vidros. Tudo era perfeito, mas também frio, como se ninguém realmente vivesse ali. É linda, disse Marina, mas sua voz não carregava entusiasmo. Você teria seu próprio quarto, sua privacidade. Há um escritório onde pode estudar, uma biblioteca. Minha rotina é previsível. Saio cedo, volto tarde. Fins de semana, às vezes, tenho eventos sociais que precisaríamos comparecer juntos. Eles caminharam pela casa em silêncio. Marina tentava se imaginar vivendo ali, acordando naqueles quartos enormes, tomando café naquela cozinha, que era maior que sua casa inteira. Eduardo, disse ela finalmente, posso fazer uma pergunta pessoal? Ele assentiu. Por que você nunca se casou de verdade? Por amor, quero dizer. Eduardo parou de andar, olhando pela janela que dava para o jardim. Porque aprendi que o amor é um luxo, que nem todos podem se dar. Ele nos torna vulneráveis, nos faz tomar decisões ruins. Prefiro a clareza de um acordo bem definido. Marina sentiu uma pontada de tristeza por ele. Isso é muito solitário. Solidão é diferente de estar sozinho, respondeu Eduardo. Você pode estar cercado de pessoas e se sentir mais solitário do que nunca. No carro, voltando para casa, Marina finalmente tomou sua decisão. Eu aceito, disse ela, a voz firme apesar do coração acelerado. Eduardo se virou para ela, uma expressão indecifrada no rosto. Tem certeza? Tenho, mas quero algumas condições. Diga, quero continuar estudando. Quero visitar minha mãe sempre que eu quiser. E quero que tudo seja formalizado em contrato para proteger ambos. Acordado, disse Eduardo, estendendo a mão. Quando Marina apertou a mão dele, selando o acordo, ela sentiu que estava cruzando uma linha da qual não haveria volta. O escritório de advocacia na Avenida Paulista era intimidante, com seus painéis de madeira escura e estantes repletas de livros jurídicos. Marina se sentou em uma cadeira de couro, observando o Dr. Henrique Carvalho, o advogado de Eduardo, explicar os termos do contrato. É um documento bem específico, dizia o advogado, um homem de seus 50 anos com óculos de grau e um ar solene. Estabelece claramente as obrigações de ambas as partes. Marina folheava o documento, tentando absorver a linguagem jurídica complexa. Eduardo estava sentado ao lado dela, impecavelmente vestido como sempre, mas ela notava que ele tamborilava os dedos discretamente sobre a mesa, um sinal de nervosismo que ela não esperava ver. Cláusula 3ª, continuou o Dr. Carvalho, estabelece que a senhorita D. Santos receberá mensalmente uma quantia de R$ 10.000 para despesas pessoais, além de todas as despesas médicas da mãe serem cobertas diretamente pelo Sr. Mendes. Marina engoliu em seco. R$ 10.000 por mês era mais do que ela ganhava em 6 meses na clínica. Cláusula 5ª, prosseguiu o advogado, determina que ambas as partes manterão discrição total sobre a natureza do acordo, apresentando-se publicamente como um casal legítimo. E sobre o final do contrato? Perguntou Marina. Cláusula 12ª. Ao término dos 2 anos ou em caso de rescisão antecipada por parte do Sr. Mendes, a senhorita Santos receberá a quantia integral de R$ 2.000.000, além de manter o direito ao plano de saúde da mãe por mais 5 anos. Marina assentiu, mas uma dúvida a incomodava. E se eu quiser rescindir o contrato? Dr. Carvalho trocou um olhar com Eduardo antes de responder. Nesse caso, a senhorita Santos receberá uma quantia proporcional ao tempo cumprido, mas não o valor integral. Isso é justo, disse Marina, embora uma parte dela se perguntasse se conseguiria cumprir os 2 anos inteiros. Há mais uma cláusula importante, disse Eduardo, falando pela primeira vez desde que chegaram. Cláusula 15ª. Não haverá expectativa de intimidade física entre as partes.
Este é um acordo estritamente profissional. Marina sentiu o rosto esquentar. Claro que essa questão seria abordada, mas ouvi-la sendo formalizada em um contrato a fazia sentir estranha. Entendo, disse ela simplesmente. Bem, disse Dr. Carvalho, se ambos concordam com todos os termos, podemos proceder com as assinaturas. Marina segurou a caneta, hesitando por um momento. Era sua última chance de desistir, de voltar à vida difícil, mas familiar que sempre conhecera. Marina, disse Eduardo suavemente, você tem certeza? Ela olhou para ele, tentando entender o que havia por trás daqueles olhos azuis. Havia algo ali, preocupação talvez, ou seria apenas o desejo de que ela não mudasse de ideia? Tenho, respondeu ela, assinando o documento. Eduardo assinou em seguida e Dr. Carvalho carimbou as páginas com um selo oficial. Parabéns, disse o advogado com um sorriso formal. Vocês estão oficialmente comprometidos. Saindo do escritório, Marina e Eduardo caminharam em silêncio até o carro. O motorista abriu a porta para ela, e Marina ainda não conseguia se acostumar com esse tipo de tratamento. Quando você gostaria de fazer a mudança? Perguntou Eduardo durante o trajeto. Preciso de uma semana para me organizar. Conversar com minha mãe, com a faculdade, com meu chefe. Claro. E Marina? Sim? Obrigado. Sei que não foi uma decisão fácil. Marina o observou pelo reflexo do vidro. Havia uma vulnerabilidade momentânea em sua expressão que a surpreendeu. Eduardo, posso perguntar uma coisa? Por que você realmente está fazendo isso? Ele ficou em silêncio por um longo momento. Porque estou cansado de fingir que um dia vou encontrar alguém que me entenda. Pelo menos assim ambos sabemos exatamente o que esperar um do outro. Isso é muito triste, disse Marina sem pensar. Talvez, mas é honesto. Quando chegaram à casa de Marina, Eduardo desceu do carro com ela. Não precisa me acompanhar, disse ela, constrangida com a simplicidade da casa comparada ao luxo a que ele estava acostumado. Quero conhecer sua mãe, disse ele simplesmente. Dona Celeste estava na sala, assistindo à novela das 6. Quando viu Marina entrar com um homem elegante, seus olhos se arregalaram. Mãe, este é Eduardo Mendes. Eduardo, minha mãe, Celeste. Muito prazer, Dona Celeste, disse Eduardo, beijando a mão da senhora com uma cortesia que a deixou visivelmente impressionada. O prazer é meu, disse Dona Celeste, lançando um olhar significativo para Marina. Marina me contou sobre a proposta de trabalho. Marina e Eduardo trocaram um olhar rápido. Eles haviam combinado que a mãe de Marina saberia apenas que ela iria trabalhar como secretária particular de Eduardo, com um salário muito bom. Sua filha é uma jovem excepcional, disse Eduardo. Tenho certeza de que trabalharemos muito bem juntos. Ela é mesmo especial, concordou Dona Celeste. Espero que o senhor cuide bem dela. Pode ter certeza disso, respondeu Eduardo. E Marina percebeu que ele falava sério. Depois que Eduardo saiu, Marina se sentou ao lado da mãe. Ele parece um bom homem, disse Dona Celeste. Educado, respeitoso e muito bonito, acrescentou com um sorriso maroto. Mãe, protestou Marina, mas também sorriu. Só estou dizendo que você poderia fazer pior, disse a mãe. Há quanto tempo você não sai com um rapaz? Marina suspirou. Se a mãe soubesse a verdade sobre o trabalho que ela havia aceitado. Não é nada disso, mãe. É apenas trabalho. Claro, filha, apenas trabalho, disse Dona Celeste com um tom que sugeria que ela não acreditava inteiramente nisso. Naquela noite, Marina ficou acordada olhando para o teto, pensando em como sua vida mudaria nos próximos dias. Em uma semana, ela estaria morando em uma mansão, fingindo ser esposa de um homem que mal conhecia. Era aterrorizante e excitante ao mesmo tempo. Ela pegou o telefone e mandou uma mensagem para Eduardo. Obrigada por ter sido gentil com minha mãe hoje. A resposta veio alguns minutos depois. Ela é uma senhora adorável. Entendo de onde você tirou sua força. Marina sorriu, guardando o telefone. Talvez, apenas talvez, aqueles 2 anos não fossem tão difíceis quanto ela imaginava. O dia da mudança chegou com uma chuva fina, que deixava São Paulo ainda mais cinzenta. Marina estava na porta de casa, olhando para as 2 malas que continham toda a sua vida, quando o carro de Eduardo parou na rua. Não era apenas o motorista. Eduardo havia vindo pessoalmente. Pronta? Perguntou ele, ajudando-a com as malas.
Acho que sim, respondeu Marina, mas sua voz traía a insegurança. A despedida de Dona Celeste foi mais difícil do que Marina esperava. A mãe abraçou a filha com força, sussurrando no seu ouvido. Lembre-se de quem você é, minha filha. Não deixe que esse mundo novo mude sua essência. Vou visitá-la sempre, mãe, prometo. Durante o trajeto até Alphaville, Marina e Eduardo conversaram pouco. Ela observava a cidade pela janela, vendo como a paisagem mudava gradualmente, dos prédios antigos e ruas apertadas do seu bairro para as avenidas largas e construções modernas da região onde Eduardo morava. Nervosa? Perguntou ele, notando como ela mexia nas mãos. Um pouco, admitiu Marina. É muito diferente do que estou acostumada. Você vai se adaptar. E lembre-se, você tem sua própria vida aqui, não precisa mudar quem você é. A casa parecia ainda mais imponente na segunda visita. Eduardo mostrou a Marina seu quarto, uma suíte maior que toda a casa onde ela morava com a mãe. Havia uma cama king size, um closet espaçoso, uma varanda com vista para o jardim e um banheiro com banheira de hidromassagem. Espero que seja confortável, disse Eduardo, colocando as malas dela sobre a cama. É linda, respondeu Marina, ainda processando que aquele espaço seria seu pelos próximos 2 anos. Ah, quase esqueci, disse Eduardo, entregando-lhe um cartão de crédito. Para suas despesas pessoais. Não há limite, mas procure ser discreta. Marina segurou o cartão como se fosse queimar suas mãos. Eduardo, isso é muito... Faz parte do acordo, disse ele, mas sua voz era gentil. Você precisará de roupas adequadas para os eventos sociais, coisas pessoais. Use sem culpa. Após Eduardo sair para o trabalho, Marina ficou sozinha na casa enorme. Ela caminhou pelos cômodos tentando se familiarizar com o ambiente. Tudo era impecável, mas havia algo estéril naquele espaço. Não havia fotos pessoais, objetos com valor sentimental, nada que indicasse que alguém realmente vivia ali. Na cozinha, ela encontrou Rosângela, a governanta, uma mulher de meia-idade com um sorriso caloroso. Você deve ser a Marina, disse Rosângela. O senhor. Eduardo me contou que você seria a nova dona da casa. Dona da casa soou estranho aos ouvidos de Marina. Na verdade, é mais como hóspede. Bobagem, disse Rosângela. Você é a esposa dele agora. Esta é sua casa também. Marina não corrigiu a governanta. Afinal, oficialmente era isso que ela era. Posso perguntar uma coisa, Rosângela? Como é o Eduardo? Quero dizer, em casa. Rosângela parou de limpar o balcão e olhou para Marina com curiosidade. Você não o conhece bem? Marina percebeu que havia feito uma pergunta estranha para uma esposa. Claro que conheço. É só que ele é muito reservado. Ah, isso ele é mesmo, concordou Rosângela. Trabalha demais, come pouco, dorme menos ainda. Às vezes passo dias sem vê-lo. Ele sai antes de eu chegar e volta depois que vou embora. Mas é um bom homem, sabe? Sempre educado, nunca me tratou mal. Ele sempre foi assim, tão fechado? Desde que trabalho aqui, há 5 anos. Dizem que depois que os pais morreram ele mudou muito. Ficou mais sério, mais focado nos negócios. Marina assentiu, guardando essa informação. Talvez entendesse melhor Eduardo se soubesse mais sobre sua história. No final da tarde, ela estava na varanda de seu quarto, lendo um livro da faculdade, quando ouviu o som de um carro na garagem. Eduardo havia chegado. Ela desceu para cumprimentá-lo, ainda sem saber bem qual seria a dinâmica entre eles dentro de casa. Como foi seu primeiro dia? Perguntou ele, afrouxando a gravata. Tranquilo, Rosângela me mostrou a casa, organizei minhas coisas. Ótimo. Jantar em 20 minutos? Claro. O jantar foi servido na sala de jantar formal, com uma mesa para 12 pessoas, onde apenas eles dois se sentaram. Marina se sentiu ridícula na imensidão daquele espaço. Podemos jantar na cozinha? Sugeriu ela. Seria mais normal. Eduardo pareceu surpreso com o pedido, mas concordou. Eles se mudaram para a mesa menor da cozinha, onde Rosângela havia preparado um jantar simples, mas delicioso. Melhor assim, disse Eduardo, e Marina notou que ele realmente parecia mais relaxado. Eduardo, posso fazer uma pergunta? Claro. Por que você mora numa casa tão grande se vive sozinho? Ele mastigou devagar antes de responder. Comprei quando tinha outros planos para a vida. Parecia fazer sentido na época. Que outros planos?
Eduardo ficou em silêncio por um momento. Planos que não deram certo, disse finalmente. Marina percebeu que havia tocado em um assunto delicado e mudou de tópico. Quando será nosso primeiro evento público? Sábado. Um jantar de gala para arrecadação de fundos. Você tem algo adequado para vestir? Marina pensou em seu guarda-roupa modesto. Acho que não. Amanhã você vai às compras. Pedi para minha assistente agendar com uma personal shopper. Ela vai ajudá-la a escolher o que for necessário. Não é necessário tanto trabalho. Marina, disse Eduardo interrompendo-a, você vai estar ao meu lado em eventos onde cada detalhe é observado. Não é vaidade, é necessidade. Marina assentiu, mas se sentia desconfortável com toda aquela encenação que sua vida havia se tornado. Depois do jantar, eles foram para a sala de estar. Eduardo pegou alguns documentos da pasta e Marina abriu seu livro de anatomia. Você gosta de estudar enfermagem? Perguntou ele, observando-a por cima dos papéis. Amo, respondeu Marina, seus olhos se iluminando. Sempre quis cuidar de pessoas, ajudar quem precisa. Por que enfermagem e não medicina? Dinheiro, disse Marina simplesmente. Medicina são 6 anos, mais residência. Não tínhamos condições. Eduardo a observou por um longo momento. Você ainda quer ser médica? Às vezes penso nisso, mas enfermagem também é importante, talvez até mais íntima, mais próxima do paciente. Quando tudo isso terminar, você poderia fazer medicina. Teria condições financeiras. Marina olhou para ele surpresa. Você realmente acha que eu deveria? Acho que você deveria fazer o que te faz feliz. Era a primeira vez que Marina via Eduardo demonstrar interesse genuíno em seus sonhos, e isso a tocou de uma forma que ela não esperava. A boutique na Oscar Freire era intimidante. Marina nunca havia posto os pés em uma loja onde as roupas não tinham etiqueta de preço, sinal de que se você precisava perguntar, não podia pagar. Carla, a personal shopper, era uma mulher elegante de 40 anos que a recebeu com profissionalismo, mas Marina percebia que ela a analisava de cima a baixo. Então você é a nova senhora Mendes, disse Carla com um sorriso que não chegava aos olhos. Eduardo me disse que você precisa de um guarda-roupa completo para eventos sociais. Não precisa ser nada muito extravagante, disse Marina, desconfortável com a situação. Querida, quando se é esposa de Eduardo Mendes, tudo precisa ser extravagante, replicou Carla, já separando vestidos. Vamos começar com o vestido para o jantar de sábado. Algo elegante, mas que não chame atenção demais. Você ainda é nova nesse mundo. Marina experimentou vestido após vestido, cada um mais caro que o salário de um mês da maioria das pessoas. Quando vestiu um modelo azul marinho de corte clássico, Carla sorriu, aprovadora. Perfeito. Discreto, mas sofisticado. Combina com seus olhos. Quanto custa? Perguntou Marina automaticamente. 5.000, respondeu Carla como se fosse o preço de uma blusa comum. Marina engoliu em seco. 5.000 reais por um vestido que ela usaria uma única vez. Não se preocupe com valores, disse Carla, notando sua hesitação. Eduardo deixou claro que você pode escolher o que quiser. 3 horas depois, Marina saiu da loja com sacolas que continham vestidos, sapatos, bolsas e acessórios suficientes para vestir uma pessoa por meses. Tudo somado, custava mais do que ela ganharia em 2 anos na clínica. No caminho de volta para casa, ela parou para visitar a mãe. Minha nossa, que elegância! Exclamou Dona Celeste quando viu Marina com as sacolas. Esse trabalho está sendo muito bom para você. Sim, mãe, disse Marina, sentindo-se culpada pela mentira. Como a senhora está se sentindo? Muito melhor. Aquele remédio novo que você conseguiu está fazendo milagres. Marina sorriu. Pelo menos algo de bom estava saindo de toda aquela situação. Na sexta-feira, véspera do jantar de gala, Eduardo chegou em casa mais cedo que o normal. Marina estava na piscina, fazendo algumas braçadas, uma das poucas coisas que a relaxava naquele ambiente ainda estranho. Posso falar com você? Chamou ele da beira da piscina. Marina saiu da água, pegando uma toalha. Notou que Eduardo desviou o olhar e ela se deu conta de que estava de biquíni. Rapidamente cobriu-se com a toalha. Desculpe, disse ela constrangida. Não precisa se desculpar. É sua casa também. Eles se sentaram na área da piscina e Marina percebeu que Eduardo parecia mais nervoso que o normal. Sobre amanhã, começou ele. Vai ser sua primeira aparição pública como minha esposa.
Algumas pessoas vão fazer perguntas, outras vão apenas observar e tirar conclusões. Há tipo de perguntas. Como nos conhecemos, há quanto tempo estamos juntos, planos para o futuro. Preparei algumas respostas que soam naturais. Eduardo entregou-lhe um papel com informações. Segundo a versão oficial, eles haviam se conhecido através de um amigo em comum há 8 meses, namoraram discretamente e se casaram em uma cerimônia íntima, apenas com família próxima. Você acha que vão acreditar? Perguntou Marina. Vão querer acreditar. A sociedade gosta de histórias de amor, especialmente quando envolvem pessoas como eu. Pessoas como você? Eduardo hesitou. Pessoas que sempre foram vistas como impossíveis de conquistar. Marina o observou. Havia algo vulnerável nessa admissão que ela não esperava. Eduardo, você já esteve apaixonado? A pergunta saiu antes que ela pudesse se conter. Eduardo ficou em silêncio por um longo momento, olhando para a água da piscina. Uma vez, disse ele finalmente. Há muito tempo. O que aconteceu? Ela escolheu meu melhor amigo. Marina sentiu uma pontada de tristeza por ele. Sinto muito. Foi há 10 anos. Eu era diferente então, mas otimista sobre o amor. E por causa disso você desistiu? Eduardo se levantou, caminhando até a beirada da piscina. Não desisti. Apenas aprendi que o amor é um risco que nem todos estão dispostos a correr. Mas você não acha que vale a pena tentar? Para algumas pessoas, talvez. Para mim, descobri que a solidão é mais segura que a decepção. Marina olhou para ele. Um homem poderoso, bem-sucedido, mas que havia escolhido se proteger do amor. Ela se perguntou se durante aqueles 2 anos conseguiria manter a mesma distância emocional que ele parecia manter de tudo e todos. Bem, disse Eduardo voltando ao tom profissional. Amanhã às 7 o motorista virá nos buscar. O evento começa às 8. Estarei pronta, prometeu Marina. Naquela noite, Marina experimentou novamente o vestido azul marinho, praticando andar de salto alto no quarto. Ela se olhou no espelho e mal reconheceu a mulher que via. Com a roupa cara, o cabelo arrumado e uma maquiagem mais elaborada, ela parecia pertencer àquele mundo de luxo. Mas por dentro, ainda era a mesma Marina que acordava às 5 da manhã para cuidar da mãe, que economizava cada centavo, que sonhava em ser enfermeira para ajudar pessoas. A questão era, conseguiria manter essa essência em um mundo que parecia valorizar apenas aparências? Um toque suave na porta interrompeu seus pensamentos. Marina? Era a voz de Eduardo. Você está bem? Estou, respondeu ela abrindo a porta. Só nervosa. Eduardo a olhou no vestido e por um momento sua expressão mudou. Havia algo em seus olhos que ela não conseguia identificar. Você está linda, disse ele, e Marina percebeu que ele falava sério. Obrigada, respondeu ela, sentindo o rosto esquentar. Marina, eu sei que isso não é fácil para você, mas lembre-se, você não precisa impressionar ninguém, apenas seja você mesma. E se eu não for suficiente? Eduardo se aproximou dela e Marina percebeu que ele cheirava a um perfume masculino sutil e agradável. Você é mais do que suficiente, disse ele, sua voz mais baixa. Muito mais. Por um momento, eles ficaram ali, olhando um para o outro, e Marina sentiu algo que não deveria sentir. Uma corrente elétrica. Uma conexão que ia além do acordo que haviam feito. Bem, disse Eduardo quebrando o momento. Até amanhã. Até amanhã, repetiu Marina, fechando a porta. Encostada na porta, ela levou a mão ao peito, sentindo o coração acelerado. Aquilo não podia estar acontecendo. Não podia estar desenvolvendo sentimentos por Eduardo. Era exatamente o que ela havia prometido não fazer. Mas quando se olhou no espelho novamente, teve que admitir a verdade. Talvez fosse tarde demais para essa promessa. O Hotel Copacabana Palace havia sido decorado com flores brancas e douradas para o jantar de gala beneficente. Marina observava pela janela do carro enquanto se aproximavam do evento, vendo fotógrafos e jornalistas da sociedade posicionados na entrada. Seu estômago se contraiu de nervosismo. Respire, disse Eduardo, notando sua tensão. São apenas pessoas. Pessoas muito ricas e poderosas que vão me julgar, murmurou Marina. E que não sabem nada sobre você além do que escolher mostrar, replicou Eduardo. Lembre-se, você não deve nada a nenhuma delas.
Quando o carro parou em frente ao hotel, Marina viu os flashes começarem a disparar. Eduardo desceu primeiro e deu a volta para abrir a porta para ela, oferecendo a mão com um gesto que parecia natural, mas que ela sabia ser calculado. "Pronta?" perguntou ele. Marina respirou fundo e aceitou a mão dele. "Pronta." Os fotógrafos se agitaram quando eles apareceram. Marina ouviu murmúrios de "quem é ela?" e "Eduardo Mendes está acompanhado?" enquanto caminhavam pelo tapete vermelho. Eduardo mantinha a mão nas costas dela, um gesto protetor que ela agradecia. "Eduardo", chamou uma jornalista, "pode nos apresentar sua acompanhante?" Eduardo parou, sorrindo com naturalidade. "Esta é Marina, minha esposa." O silêncio que se seguiu foi quase palpável. Marina viu os rostos de surpresa, as câmeras se voltando para ela com mais intensidade. "Esposa?" insistiu a jornalista. "Quando aconteceu o casamento?" "Foi uma cerimônia íntima, apenas família", respondeu Eduardo, seguindo o roteiro que haviam combinado. "Preferimos manter nossa vida privada reservada." "Marina, você trabalha em quê?" perguntou outro jornalista. "Estou terminando enfermagem", respondeu Marina, tentando manter a voz firme. "Enfermagem?" A surpresa era evidente na voz da mulher. Claramente não era a resposta que esperavam da esposa de um dos homens mais ricos do país. "Marina tem um coração generoso", disse Eduardo, olhando para ela com uma ternura que parecia genuína. "É uma das coisas que mais admiro nela." Eles entraram no salão e Marina se sentiu transportada para outro mundo. Lustres de cristal pendiam do teto ornamentado, mesas decoradas com arranjos elaborados ocupavam o espaço, e mulheres vestidas em alta costura circulavam com taças de champanhe. "Eduardo", uma mulher loira de meia-idade se aproximou, usando um vestido vermelho que custava provavelmente mais que um carro. "Finalmente, estávamos morrendo de curiosidade para conhecer a misteriosa esposa." "Patrícia, esta é Marina." "Marina, Patrícia Almeida, presidente da fundação." Patrícia beijou as bochechas de Marina, analisando-a discretamente. "Que alegria conhecê-la, querida. Eduardo sempre foi tão reservado sobre sua vida pessoal." "Prazer conhecê-la", disse Marina. "Enfermagem, não é?" continuou Patrícia. "Que interessante. É raro encontrar alguém tão prática nestes eventos." Marina percebeu o tom condescendente, mas manteve o sorriso. "Gosto de trabalhar com pessoas que realmente precisam de ajuda." "Que nobre", disse Patrícia, mas seus olhos eram frios. "Eduardo, você precisa conhecer o novo diretor da fundação. Marina, você não se importa se eu roubar seu marido por uns minutos?" "Claro que não", respondeu Marina, embora se sentisse abandonada. Enquanto Eduardo era levado para conversar com outros empresários, Marina ficou sozinha, observando o ambiente. Ela se serviu de uma taça de champanhe e tentava parecer natural quando uma voz familiar a fez se virar. Marina Santos!" Era Fernanda, uma colega da faculdade de enfermagem, que trabalhava como garçonete em eventos como aquele. "Fernanda!" Marina ficou genuinamente feliz em ver um rosto conhecido. "O que você está fazendo aqui?" perguntou Fernanda, obviamente confusa em ver Marina como convidada e não funcionária. É complicado", disse Marina, olhando ao redor para ter certeza de que ninguém estava ouvindo. "Espera aí", disse Fernanda, seguindo o olhar de Marina até Eduardo, que conversava do outro lado do salão. "Você está com Eduardo Mendes? O Eduardo Mendes?" "Fernanda, por favor." "Marina, o que está acontecendo? Na semana passada você estava preocupada em pagar as contas da sua mãe e agora você está num evento de gala?" Antes que Marina pudesse responder, sentiu uma mão em suas costas. Eduardo havia voltado. "Desculpe a demora", disse ele, notando Fernanda. "Não nos apresentaram." "Eduardo, esta é Fernanda, minha colega da faculdade", disse Marina. "Fernanda, meu marido, Eduardo." Fernanda arregalou os olhos com a palavra marido, mas conseguiu cumprimentar Eduardo educadamente. "Prazer conhecê-la, Fernanda. Marina me fala muito dos amigos da faculdade." "O prazer é meu", disse Fernanda, ainda processando a situação. "Bem", disse Eduardo, "precisamos ir à nossa mesa. O jantar vai começar." Enquanto se afastavam, Marina ouviu Fernanda murmurar: "Marido, desde quando?" Durante o jantar, Marina se esforçou para acompanhar as conversas sobre negócios, política e viagens internacionais. Ela se sentava ao lado de Eduardo,
que ocasionalmente colocava a mão sobre a dela ou sussurrava algo no seu ouvido, gestos que pareciam íntimos para quem observava. Você está se saindo muito bem, murmurou ele durante um momento em que os outros conversavam. Não me sinto assim, admitiu Marina. Essas pessoas não são melhores que você por terem mais dinheiro, disse Eduardo. Lembre-se disso. A mulher sentada em frente a ela, esposa de um banqueiro, se dirigiu a Marina. Querida, onde você e Eduardo se conheceram? Marina engoliu o pedaço de salmão antes de responder. Através de um amigo em comum. Que romântico! E foi amor à primeira vista? Marina olhou para Eduardo, que a observava com curiosidade para ver como ela responderia. Foi inevitável, disse ela finalmente. Eduardo sorriu, e Marina percebeu que havia algo genuíno naquele sorriso. Eduardo sempre disse que quando encontrasse a pessoa certa, saberia na hora, disse a mulher. Parece que ele estava certo. Parece que sim, concordou Eduardo, seus olhos fixos em Marina. Por um momento, Marina quase acreditou que aquilo era real. O evento estava chegando ao fim quando Marina se dirigiu ao banheiro para retocar a maquiagem. No espelho, ela mal reconhecia a mulher elegante que a encarava. 3 semanas atrás, ela estava preocupada em pagar o aluguel. Agora usava um vestido que custava mais que o salário anual de muitas pessoas. Então você é a nova senhora Mendes. Marina se virou e viu uma mulher morena de aproximadamente 30 anos, lindíssima, vestida em um conjunto que gritava alta costura. Havia algo familiar nela, mas Marina não conseguia identificar o quê. Sim, respondeu Marina simplesmente. Interessante, disse a mulher, retocando o batom vermelho. Eduardo sempre foi cheio de surpresas. Desculpe, nós nos conhecemos? A mulher riu, mas não havia humor na risada. Não oficialmente. Sou Isabela Carvalho. Talvez Eduardo tenha mencionado meu nome. Marina sentiu um frio no estômago. Carvalho era o sobrenome do advogado de Eduardo. E havia algo na forma como ela falou o nome dele. Não mencionou, disse Marina, tentando manter a voz firme. Que interessante. Nós tivemos um relacionamento há alguns anos. Na verdade, eu e Eduardo quase nos casamos. Marina sentiu como se o chão tivesse sumido sob seus pés. Quase. Bom, as coisas se complicaram. Eu acabei me casando com Henrique, o advogado dele. Você deve ter conhecido meu marido quando assinou os papéis. A forma como Isabela disse os papéis fez Marina perceber que ela sabia. De alguma forma, ela sabia sobre o contrato. Não sei do que você está falando, disse Marina, mas sua voz traiu sua insegurança. Claro que sabe, querida. Henrique pode ser discreto, mas ele é meu marido. Eu sei sobre o pequeno acordo que vocês fizeram. Marina se virou para sair, mas Isabela continuou falando. 2 anos, não é? Uma quantia substancial ao final. Devo admitir que é engenhoso. Eduardo sempre foi prático quando se trata de evitar complicações emocionais. Por que você está me contando isso? Perguntou Marina, se virando para encarar Isabela. Porque você parece uma garota doce, e não quero que se machuque. Eduardo tem uma tendência de consumir as pessoas ao seu redor. Ele não faz isso por mal, simplesmente não sabe fazer diferente. Você ainda o ama, disse Marina. Mais uma afirmação que uma pergunta. Isabela hesitou por um momento antes de responder. Eduardo e eu temos história. História não desaparece simplesmente porque assinamos papéis diferentes. Mas você é casada. Casamentos por conveniência não são novidade no nosso meio, querida. O meu com Henrique é puramente estratégico. Ele precisava de status social, eu precisava de estabilidade financeira após o divórcio dos meus pais. Marina se sentia nauseada. Por que você está me contando tudo isso? Porque quero que entenda que quando os 2 anos terminarem, Eduardo vai continuar sua vida. E talvez ele finalmente esteja pronto para algo real. Com você, disse Marina. Nós nos entendemos. Viemos do mesmo mundo, temos a mesma educação, os mesmos interesses. Você é temporária, querida. Eu sou inevitável. Marina saiu do banheiro com as pernas tremendo. Ela encontrou Eduardo conversando com um grupo de empresários e esperou até ele notar sua presença. Podemos ir? Pediu ela quando ele se aproximou. Claro. Você está bem? Parece pálida. Só cansada, mentiu Marina. No carro, Marina ficou em silêncio, olhando pela janela.
Eduardo tentou algumas vezes puxar conversa, mas ela respondia com monossílabos. Marina, o que aconteceu? Você estava bem durante o jantar. Conheci sua ex-noiva, disse ela finalmente. Eduardo ficou tenso. Isabela estava lá. Estava. E ela sabe sobre nosso acordo. Eduardo passou as mãos pelos cabelos, um gesto de frustração que Marina estava aprendendo a reconhecer. O que ela disse? Que vocês quase se casaram. Que ela é casada por conveniência com seu advogado. Que quando nosso contrato terminar, vocês vão retomar onde pararam. Marina, você precisa entender que Isabela... Que Isabela o quê, Eduardo? Que ela é do seu mundo? Que ela faz sentido enquanto eu sou apenas uma experiência temporária? Não é isso. Então me explica o que é, porque ela parecia muito segura de que eu sou apenas um obstáculo temporário. Eduardo pediu ao motorista para parar o carro. Eles estavam em uma rua residencial tranquila, longe do movimento da cidade. Você quer saber sobre Isabela? Disse Eduardo se virando para Marina. Isabela e eu nos conhecemos há 15 anos. Ela é filha de amigos dos meus pais. Crescemos no mesmo círculo social. Quando meus pais morreram, ela estava lá. Quando comecei a empresa, ela me apoiou. Era natural que nos envolvêssemos. Marina o ouviu em silêncio. Eu a pedi em casamento porque era o que se esperava de mim. Ela era a escolha lógica, segura. Mas quando chegou a hora do casamento, Eduardo hesitou. Eu descobri que ela tinha um caso com meu melhor amigo, Henrique, há meses. E mesmo assim eles se casaram? 2 anos depois. Um casamento de conveniência para ambos, como ela mesma deve ter te contado. E você nunca superou isso? Eduardo olhou para Marina com uma intensidade que a fez estremecer. Eu superei Isabela há muito tempo, Marina. O que eu nunca superei foi a descoberta de que aquilo que eu achava que era amor era apenas conveniência, segurança, medo de estar sozinho. E é por isso que fez nosso acordo, para não correr o risco de se enganar novamente? Era por isso, disse Eduardo, sua voz mais baixa. Mas as coisas mudaram. Como mudaram? Eduardo se aproximou dela no banco de trás do carro. Mudaram porque nos últimos dias acordar naquela casa deixou de ser solitário. Mudaram porque quando chego em casa e vejo você estudando na sala, ou nadando na piscina, ou rindo de algo que Rosângela contou, eu esqueço que isso é apenas um acordo. Marina sentiu o coração acelerar. Eduardo, mudaram porque quando Isabela insinuou que você era temporária, eu quis dizer a ela que estava errada, que você é a primeira pessoa em anos que me faz lembrar de quem eu era antes de construir todas essas barreiras. Mas o contrato foi a coisa mais estúpida que já fiz na vida, disse Eduardo, porque me fez acreditar que podia controlar o que sinto por você. Marina olhou nos olhos dele, vendo uma vulnerabilidade que ele raramente mostrava. O que você está dizendo? Estou dizendo que me apaixonei pela minha esposa de mentira, disse Eduardo, sua voz carregada de emoção. E não sei o que fazer com isso. O silêncio no carro era ensurdecedor. Marina olhava para Eduardo tentando processar as palavras que ele havia acabado de dizer. Seu coração batia tão forte que ela tinha certeza de que ele podia ouvir. Você não pode dizer isso, sussurrou ela finalmente. Por que não? Por que... Marina lutava para encontrar as palavras certas, porque isso não estava no acordo, porque torna tudo mais complicado, Porque você o quê, Marina? Ela o encarou, vendo a esperança e o medo lutando em seus olhos azuis. Porque eu também me apaixonei por você, admitiu, a voz quase inaudível. Eduardo fechou os olhos por um momento, como se estivesse absorvendo essas palavras. Quando os abriu, havia uma intensidade ali que fez Marina tremer. Marina, disse ele, estendendo a mão para tocar seu rosto. Mas ela se afastou. Não, Eduardo, isso não pode acontecer. Por que não? Porque quando isso tudo acabar, eu vou embora. Porque somos de mundos diferentes. Porque você pode se cansar de mim como se cansou de Isabela. Eu nunca amei Isabela como te amo. As palavras ficaram suspensas no ar entre eles. Eduardo havia dito te amo. 3 palavras que não estavam previstas em nenhum contrato. Vamos para casa, disse Marina, sua voz trêmula. Precisamos pensar sobre isso com a cabeça fria. A viagem de volta foi feita em silêncio. Marina observava as luzes da cidade passando pela janela, tentando organizar seus pensamentos. Tudo havia mudado em questão de minutos.
O acordo que parecia tão claro e simples havia se tornado um emaranhado de sentimentos que ela não sabia como resolver. Em casa, eles se separaram sem dizer boa noite. Marina subiu para seu quarto e se sentou na cama, ainda vestindo o vestido de gala, processando tudo o que havia acontecido. A conversa com Isabela, a confissão de Eduardo, sua própria admissão de que havia se apaixonado por ele. Uma batida suave na porta a fez levantar. Marina? Posso entrar? Era Eduardo. Ela abriu a porta e o encontrou ainda de smoking, mas com a gravata desfeita e os cabelos bagunçados. Não consegui dormir, disse ele. Precisamos conversar sobre isso. Eduardo, eu disse que precisamos pensar. Já pensei. Pensei sobre isso desde o primeiro dia que você chegou aqui. Pensei sobre como você ilumina esta casa, como faz Rosângela sorrir, como se preocupa genuinamente com as pessoas. Pensei sobre como você é forte e doce ao mesmo tempo, como cuida da sua mãe, como estuda enfermagem porque quer ajudar os outros. Marina se afastou, caminhando até a varanda do quarto. Eduardo, você está romantizando a situação. Eu sou apenas uma garota pobre que aceitou seu dinheiro. Não, disse ele seguindo-a. Você é muito mais que isso. Você é a primeira pessoa em anos que me faz querer ser melhor, que me faz querer acordar de manhã para algo além do trabalho. E o que você propõe? Que rasguemos o contrato e fingimos que isso começou de forma normal? Proponho que sejamos honestos sobre o que sentimos. Marina se virou para ele, lágrimas nos olhos. Você não entende, Eduardo. Eu não posso me dar ao luxo de me apaixonar de verdade. Eu tenho responsabilidades, uma vida real para a qual preciso voltar quando isso acabar. E se isso não precisasse acabar? Precisa. Porque no final das contas, eu sou Marina Santos da periferia de São Paulo e você é Eduardo Mendes, um dos homens mais ricos do país. Essa diferença não desaparece só porque dormimos no mesmo teto. Eduardo se aproximou dela pegando suas mãos. Marina, essa diferença só existe na sua cabeça. Não, Eduardo, ela existe no mundo real. Viu como aquelas pessoas me olharam hoje? Viu como Isabela falou comigo? Eu nunca vou ser realmente aceita no seu mundo. Então criamos nosso próprio mundo. Marina se soltou das mãos dele. Você está sendo ingênuo. Daqui a 6 meses, quando a novidade passar, você vai perceber que não temos nada em comum além de uma atração física. Isso não é verdade. Como você pode ter certeza? Você mesmo disse que construiu barreiras emocionais. E se isso que você sente por mim for apenas a emoção de derrubar essas barreiras? E se for apenas o fato de eu ser diferente das mulheres que você conhece? Eduardo ficou em silêncio por um longo momento, e Marina viu a dúvida se instalar em seus olhos. Você realmente acredita nisso? Perguntou ele finalmente. Eu acredito que somos 2 pessoas solitárias que se agarraram uma à outra. Mas isso não é amor verdadeiro, Eduardo. É carência. As palavras saíram mais duras do que Marina pretendia, mas ela sabia que precisava dizê-las. Eduardo recuou como se tivesse levado um tapa. Entendo, disse ele, sua voz fria novamente. Então voltamos ao acordo original? Marina assentiu, embora cada fibra do seu ser gritasse para ela dizer não. Voltamos ao acordo original. Muito bem. Boa noite, Marina. Boa noite, Eduardo. Depois que ele saiu, Marina se permitiu chorar. Ela havia mentido para ele e para si mesma. O que sentia por Eduardo não era carência. Era amor verdadeiro, profundo e assustador. Mas também sabia que tinha razão sobre as diferenças entre eles. O mundo de Eduardo nunca a aceitaria completamente, e ela não queria passar a vida inteira provando que merecia estar ali. No corredor, Eduardo parou em frente à porta de seu próprio quarto. A conversa com Marina havia sido como um soco no estômago. Ele havia se aberto completamente, confessado sentimentos que não admitia nem para si mesmo, e ela havia rejeitado tudo como se fosse apenas confusão emocional. Mas havia algo na forma como ela havia falado, na dor em seus olhos, que o fazia suspeitar que ela estava mentindo, talvez para proteger a ambos de algo que não sabia como lidar. 2 semanas se passaram desde a noite da gala, e a casa havia se transformado em um campo minado emocional. Marina e Eduardo mantinham uma cortesia fria durante as refeições, falavam apenas o necessário e evitavam ficar a sós. Rosângela observava tudo com preocupação, mas não fazia perguntas. Marina havia mergulhado nos estudos como forma de fuga.
Passava horas na biblioteca da casa, preparando-se para as provas finais da faculdade. Eduardo, por sua vez, começou a chegar ainda mais tarde em casa e sair mais cedo, como se estivesse evitando qualquer possibilidade de encontro casual. Em uma quinta-feira chuvosa, Marina estava na cozinha tomando café quando Eduardo apareceu mais cedo que o normal. Ela se levantou para sair, mas ele a deteve. Marina, espera. Precisamos conversar. Não há nada para conversar, disse ela, sem olhar para ele. Ah, sim. Recebemos um convite para o casamento da filha do presidente da Federação das Indústrias. É um evento importante, e nossa ausência seria notada. Marina suspirou. Ela havia esperado que não precisassem mais fazer aparições públicas juntos. Quando é? Sábado que vem. Vai ser uma cerimônia grande, muitas pessoas influentes. Está bem. Vou estar pronta. Eduardo hesitou antes de continuar. Marina, eu sei que as coisas ficaram estranhas entre nós, mas... Eduardo, por favor, vamos apenas manter as aparências em público e nossa privacidade em casa. Naquela tarde, Marina estava visitando a mãe quando Dona Celeste fez uma observação que a pegou desprevenida. Você parece triste, filha. Estou bem, mãe. Marina, sou sua mãe. Conheço você desde que nasceu. Alguma coisa está te incomodando. Marina se sentou ao lado da mãe na pequena sala. Mãe, você já se apaixonou por alguém que sabia que não podia ter? Dona Celeste a olhou com surpresa. Isso tem a ver com esse seu patrão? Marina havia mantido a versão de que Eduardo era apenas seu chefe, mas a pergunta da mãe a fez perceber que talvez não estivesse sendo tão convincente quanto pensava. Talvez, admitiu. Filha, o amor não escolhe classe social, situação financeira ou conveniência. Ele simplesmente acontece. Mas, às vezes, acontece na hora errada, com a pessoa errada. Ou talvez aconteça exatamente na hora e com a pessoas certas. E somos nós que complicamos tudo com nossos medos. Marina olhou para a mãe, vendo a sabedoria em seus olhos cansados. E se der errado, mãe? E se eu me machucar? E se der certo, Marina? E se você se privar do amor da sua vida por medo? No sábado do casamento, Marina vestiu um conjunto rosa claro e se encontrou com Eduardo na sala. Ele estava impecável como sempre, mas ela notou as olheiras que denunciavam noites mal dormidas. Pronta? Perguntou ele, oferecendo o braço. Pronta, respondeu ela, aceitando o gesto formal. A cerimônia foi realizada na Igreja do Carmo, no centro histórico de São Paulo, seguida de uma recepção em um clube tradicional da cidade. Marina e Eduardo representaram bem o papel de casal feliz, sorrindo para as câmeras e conversando educadamente com os outros convidados. Durante a festa, enquanto Eduardo conversava com alguns empresários, Marina se encontrou sozinha na varanda do clube, observando o jardim. Posso me juntar a você? Marina se virou e viu um homem jovem, alto e moreno, com um sorriso gentil. Claro, disse ela. Sou Rafael, primo da noiva, e você deve ser a famosa esposa do Eduardo Mendes. Marina, disse ela, estendendo a mão. Prazer, Marina. Posso dizer que você é ainda mais bonita do que as fotos nos jornais sugeriam? Marina sentiu o rosto esquentar. Obrigada. Você não parece estar se divertindo muito. Não sou muito boa em eventos sociais, admitiu Marina. Entendo. Deve ser difícil se adaptar a tudo isso de repente. Eles conversaram por alguns minutos e Marina descobriu que Rafael era médico, trabalhava em um hospital público e tinha uma visão de mundo muito parecida com a dela. Era fácil conversar com ele, sem as complicações e tensões que marcavam suas interações com Eduardo. Marina, a voz de Eduardo atrás dela a fez se virar. Havia algo em sua expressão que ela não conseguia identificar. Desculpe interromper. Eduardo, este é Rafael, primo da noiva. Rafael, meu marido, Eduardo. Os dois homens se cumprimentaram, mas Marina percebeu uma tensão no ar. Bem, foi um prazer conhecê-la, Marina, disse Rafael. Espero que nos encontremos novamente em breve. Depois que Rafael se afastou, Eduardo se aproximou de Marina. Ele parecia interessado, disse Eduardo, sua voz carregada de algo que parecia ciúme. Ele estava sendo educado, replicou Marina. Educado, repetiu Eduardo. Claro. Eduardo, o que está acontecendo com você? Nada. Apenas achei interessante ver como você se animou conversando com ele. Marina o encarou incrédula. Você está com ciúmes?
Não tenho direito a ciúmes, não é? Afinal, somos apenas colegas de casa. A amargura na voz dele a atingiu como um tapa. Eduardo, esqueça, vamos voltar para a festa. No caminho de volta para casa, eles brigaram. Você não tem direito de agir como um marido ciumento quando foi você quem estabeleceu as regras, disse Marina. Você tem razão, admitiu Eduardo. Mas ver você rindo com outro homem, vendo como era fácil para vocês conversarem. Era fácil porque ele não carrega o peso de um relacionamento falso, explodiu Marina. Porque com ele eu posso ser eu mesma, sem contratos, sem acordos, sem mentiras. Eduardo parou o carro bruscamente no acostamento. É isso que você quer? Alguém como ele? Marina o olhou, vendo a dor em seus olhos, e sentiu seu coração se partir. Eu quero alguém que me ame sem condições, sem contratos, sem medo de se entregar completamente. E você acha que eu não posso ser essa pessoa? Eu acho que você tem tanto medo de se machucar novamente que prefere se esconder atrás de acordos comerciais a arriscar o coração. Eduardo a encarou por um longo momento. E se eu rasgasse o contrato? E se eu dissesse que quero recomeçar do zero sem acordos, sem dinheiro envolvido? Você daria uma chance para nós? Marina sentiu lágrimas nos olhos. Eduardo, responda, Marina. Se eu fizesse isso, você ficaria comigo? O silêncio se estendeu entre eles até que Marina respondeu, a voz quebrada. Não sei se conseguiria confiar que seus sentimentos são reais ou apenas uma reação a ter alguém que não se impressiona com seu dinheiro. Eduardo assentiu lentamente, como se tivesse recebido a resposta que esperava, mas que ainda assim doía. Entendo, disse ele, voltando a dirigir. Eles chegaram em casa em silêncio absoluto. Marina subiu direto para seu quarto, mas antes de fechar a porta, ouviu a voz de Eduardo. Marina? Sim? Para o que vale a pena. Meus sentimentos por você são a coisa mais real que já senti na vida. Marina fechou a porta e se encostou nela, deixando as lágrimas correrem livremente. Ela havia mentido para ele e para si mesma mais uma vez. A verdade era que estava apaixonada por Eduardo, pelo homem que cuidava da mãe dela, sem esperar nada em troca, que a respeitava mesmo quando ela o rejeitava, que estava disposto a rasgar um contrato milionário por uma chance de amor verdadeiro. Mas o medo de não ser suficiente, de que um dia ele percebesse que ela realmente não pertencia ao mundo dele, era maior que sua coragem de arriscar o coração. Do outro lado da porta, Eduardo subiu para seu quarto com o coração pesado. Ele havia posto seus sentimentos na mesa mais uma vez, e mais uma vez, Marina havia recuado. Talvez ela tivesse razão. Talvez ele realmente não soubesse distinguir amor verdadeiro de carência emocional. Mas quando fechou os olhos naquela noite, tudo o que conseguia ver era o rosto de Marina, e tudo o que conseguia sentir era o vazio que sua rejeição havia deixado em seu peito.